Canal Spoiler News. Homem morre após ser baleado em ação do Exército na zona oeste do Rio. Moradores e parentes falam que militares se confundiram e atiraram contra uma família, outras 2 pessoas se feriram. Mais de 80 tiros foram dados contra o carro do músico que morreu no local. Assista o vídeo do momento dos tiros e ouça a análise de Rodolfo Schneider da Band News sobre o ocorrido. Já era, mano. Já era, pô, mataram família, cara. Aí, olha que o cara batendo aqui, ó. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os 2 já foram, cara. Bom dia a todos. A gente segue aqui no Instituto Médico Legal, no centro da cidade, aguardando os parentes da vítima para fazerem a liberação do corpo. O Evaldo Rosa dos Santos, como você disse, tinha 51 anos, era músico e estava indo com os familiares para esse chá de bebê, quando passando próximo ao piscinão de Deodoro, em Guadalupe, acabou se deparando com essa patrulha do Exército que fuzilou o carro em que ele estava. Foram dezenas de disparos e, felizmente, a maioria dos ocupantes não ficou ferida, só que o Evaldo acabou morrendo no local mesmo, antes da chegada do socorro, e o sogro dele, o Sérgio Gonçalves de Araújo, foi baleado e precisou ser hospitalizado. Ainda teve uma terceira vítima, um pedestre que passava pela região, também foi atingido e levado para o hospital. A gente ainda não conseguiu a identificação dele. De acordo com a nota que o Exército mandou para a gente, pelo Comando Militar do Leste, esse pedestre teria sido uma vítima de bala perdida, decorrente de um confronto entre militares e assaltantes. Só que depois o próprio Comando Militar do Leste divulgou um novo comunicado em que dizia que o caso estava sendo investigado e que os militares envolvidos nessa ação, que terminou com a morte do Evaldo, o sogro dele baleado, também uma terceira vítima, seriam chamados para prestar depoimento, assim como as testemunhas desse caso. Hoje pela manhã, o CML já falou que são colhidos 14 depoimentos desde ontem. Esses depoimentos ainda estão sendo prestados na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que fica na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil, que passou para a gente sobre investigação, foi que a Delegacia de Homicídios da capital realizou uma perícia no local do crime e está à frente desse caso. O Evaldo, Rodolfo, ele estava com a esposa, o filho deles, que segundo um sobrinho do Evaldo que a gente conseguiu contato, tem apenas 5 anos, Caramba. O sogro dele, que no caso é o padrasto da esposa, e também uma amiga da família, todos a caminho de um chá de bebê. Inclusive, olhando o Facebook da esposa do Evaldo, é possível ver uma foto publicada meia hora antes desse caso. Isso tudo aconteceu 2h40 da tarde, em que ela aparece no banco de trás do carro que foi fuzilado com a amiga e o filho deles. Agora a gente aguarda uma nova nota do Comando Militar do Leste, Rodolfo, que segundo o CML só vai sair ao fim dessa colheita de depoimentos. Vamos lá, Pinho, algumas perguntas e também algumas informações para reforçar. O que a gente tem então é o Sérgio morto. Não, o Sérgio ferido. O Sérgio ferido. Quem foi o morto? O Evaldo. O Evaldo morto e uma outra pessoa que teria corrido na hora para socorrer e que também foi baleada naquele momento ali em Guadalupe. Isso, segundo a família, foi um pedestre que tentou ajudar, acabou sendo baleado pelos militares. Segundo o Exército, foi uma bala perdida no meio do tiroteio. Tá bom. Como é que está o estado de saúde desses 2 baleados, do Sérgio e dessa pessoa que tentou ajudar? Do Sérgio, eu ainda aguardo o retorno da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda não nos informaram, mas a esposa estava bastante preocupada, fazendo várias publicações pedindo ajuda. Ela é inclusive técnica de enfermagem e estava solicitando que se alguém que trabalha no Hospital Albert Schweitzer ou conhece alguém que trabalha lá pudesse dar um amparo para ela. Só que o estado de saúde a gente ainda não tem conhecimento, e o dessa outra vítima, o pedestre, também não conseguimos ainda, até porque não temos a identificação dele, mas ele foi para um outro hospital da região. Pinho, alguma arma foi encontrada no carro onde estavam essas pessoas, essas 5 pessoas, inclusive uma criança de 5 anos?
Até o momento, nenhuma informação sobre nenhum armamento encontrado no local, nem munição de algum disparo proveniente que não dos militares. Algum tiro atingiu um militar? Algum militar foi baleado? Não, segundo o Comando Militar do Leste, 2 viaturas foram alvejadas que, por serem blindadas, esses tiros não teriam atingido os militares. Segundo essa nota que você está se referindo agora, os tiros teriam sido disparados por esse carro. Pelo menos a primeira nota foi essa. O que deu a entender. Inclusive, a gente questionou o Comando Militar do Leste perguntando, olha, há a possibilidade, então, de a gente estar falando de casos diferentes? Será que esse assaltante morto e assaltante ferido que vocês estão falando não são o Evaldo e o Sérgio? E o que o Comando Militar do Leste disse foi: aguarde a nova nota que só será emitida após os depoimentos estarem encerrados. Eu já vou falar sobre a nota, mas antes sobre o caso. Não havia arma no carro das vítimas. Não havia uma arma no carro. Até agora nada foi encontrado, nem de cápsula. Nenhuma pessoa que estava no carro tinha passagem pela polícia. Nenhum tiro foi disparado nos militares por esse carro, consequentemente. Os militares ou confundiram, e eu acredito que sim, ou então foram disparar em outro veículo e fuzilaram o carro da família. 80 tiros. Na verdade, 80 tiros só pode ter como destino aquele carro branco onde o Evaldo acabou sendo atingido e morto. O que está faltando para o Comando Militar do Leste, para o Exército Brasileiro prender os militares que deram os tiros? Aquele carro podia ter bandido, e se tivesse, os 80 tiros tivessem sido disparados e uma pessoa tivesse dentro vítima de um sequestro relâmpago. E aí? Rodolfo. Mesmo que fosse um carro com bandidos, Opinho, se fosse um carro com 2 bandidos levando uma família dentro, os 80 tiros deveriam ter sido disparados, levando em consideração que nenhum foi disparado de dentro para fora, afinal não tinha arma dentro, não tinha perfuração no carro branco de tiro de dentro para fora, ou seja, mesmo que ali, ao invés de uma família indo para um chá de bebê, você tivesse 2 bandidos, talvez com reféns dentro, sem disparar em direção à guarnição, com 2 blindados, lotada de militares, até porque você tem 14 aí prestando depoimento nesse momento. Era para dar 80 tiros em direção ao veículo, e se tem uma criança dentro presa no carrinho de bebê que não conseguiu ser retirada a tempo durante um assalto? Esse é o procedimento dos militares? Eles são treinados para isso? Óbvio que não. Houve um erro completo, não quero nem dizer claramente que eles tinham a intenção de matar inocentes, é claro que não. Eu não tenho dúvida que eles imaginaram ali se tratar de um carro com bandidos, mas também não seria esse o procedimento se eles não estavam sendo alvos de tiros. Eles deveriam perseguir, mandar fechar na frente, atirar em direção ao pneu ou o que for. Esses militares, eles erraram, e principalmente, Pinho, o que reforça para mim o erro é a versão que eles deram. Eles não atiraram... Até para não interferir, Rodolfo, só no seu comentário, claro, fazer uma correção rápida. Eu até falei, segundo a nota do Comando Militar do Leste, 2 veículos blindados foram atingidos. Mas não foi nesse caso, porque inicialmente o CML ele falou sobre um outro caso em que tropas foram alvejadas na favela do Muquiço. Então, nesse caso da família, não houve viatura atingida. Nem isso teve, pô. Então atirou. A guarnição atirou mais de 80 vezes, fuzilou um carro. A troco de quê se não estava sendo atacado? Achamos que era um carro com bandido. Achou? Achou. Tá, e se fosse de bandido e tivesse vítima dentro? Que maluquice isso! O que está faltando para o Comando Militar do Leste prender os militares que atiraram? Não sei se a guarnição inteira. Às vezes você tinha um cara olhando para o outro lado e nem viu. Mas os que se envolveram e deram 80 tiros. Deve ter sido mais de um, deve ter sido pelo menos uns 2 dando rajadas de fuzil em direção ao veículo. E mais, quem produziu a nota ontem no Comando Militar do Leste, infeliz para dizer o mínimo, que endossou, corroborou, assinou embaixo da versão dada pelos militares de que atiraram e mataram um bandido e balearam um outro assaltante, e que foram vítimas de disparos e que reagiram aos disparos que foram feitos de forma injusta.
Uma coisa é o militar que mentiu e tem que pagar por isso, e além do tiro e da mentira ele tem que ser preso. Outra coisa é o Comando Militar do Leste, com a comunicação, produzir uma nota comprando a versão dos militares, sem ter apuração, sem nada, sem ouvir o outro lado, sem ouvir quem estava baleado, sem ouvir quem estava perto, sem ouvir testemunha ocular da história, já tratando o baleado como bandido. Me desculpa, o pessoal da comunicação, não pode produzir nota dessa forma. Quantas vezes a gente já criticou a Polícia Militar pela mesma conduta em situações anteriores? Você tem que produzir uma nota dizendo, segundo os militares, houve isso, aquilo, aquilo outro. Eles afirmam, eles colocam, etc, etc. No final você diz, o Comando Militar do Leste abriu sindicância, abriu apuração para chegar ao esclarecimento dos fatos, etc. Se houver algum tipo de erro de conduta, eles serão punidos. Essa tem que ser a nota. Não tem que ser uma nota que corrobore sem ter ido ao local, sem saber de absolutamente mais nada com o que eles disseram. Se acumpliciou com os soldados, com os militares que estavam na apuração, aí depois soltou uma nota já voltando atrás na versão e dizendo que estavam apurando. E agora a gente quer saber se depois dos depoimentos eles vão ser presos. O delegado da divisão de homicídios, que foi ao local e fez perícia, já tem quase que imediatamente uma conclusão de que houve sim um erro dos policiais, que eles atiraram numa família de forma injusta e viu ali elementos claros para a prisão em flagrante dos militares. O que está faltando, com todos os elementos até agora, para prender os militares que estão envolvidos nesse crime? Eles, obviamente, erraram e mataram pessoas. E para quem está do outro lado agora, dizendo que isso é um efeito colateral da violência do Rio de Janeiro, de que o soldado na ponta fica numa tensão muito grande e isso pode acontecer, infelizmente realmente acontece, que pena, lamentável, mas não dá para condenar o militar. Eu fico me perguntando se fosse a minha família, a sua família, se você estivesse agora liberando o corpo, se pensaria da mesma forma. Difícil, aliás, impossível. Em Guadalupe, se você andar por lá, não chega a 1% a quantidade de traficantes e de bandidos, por mais que eles sejam violentos, transitem por ali e ataquem. Mas veja só, nesse caso não houve sequer um ataque. Pode ter havido, já nem confio mais, pode ter havido uma situação de um assalto antes em que eles estavam tensos, mas nem sei se isso é verdade. Mas na hora, no momento, não houve. Eles não estavam sendo atacados, estavam em grande número. Os militares não reagiram a injusto ataque? Absolutamente. Vamos aguardar hoje, no desenrolar do dia, explicações sobre isso e também a reação do Comando Militar do Leste, que precisa ser dura, do Exército Brasileiro em cima do que aconteceu. Uma pessoa inocente de 51 anos está sendo enterrado hoje pela família, além de outros 2 baleados, um que não tinha nem nada a ver com a história, nem no carro estava. Aliás, nem os outros tinham a ver, né? Estavam indo pro chá de bebê. 9h57, além disso, nesse fim de semana também, né, Agatha? Tivemos um outro caso envolvendo militares do Exército, né? É isso, Rodolfo. Um jovem de 19 anos morreu depois de furar um bloqueio montado por militares do Exército, isso em Realengo, ali na altura da Vila Militar. Esse caso que aconteceu na madrugada de sexta-feira. Os militares afirmam que o Christian Felipe Santana, de 19 anos, estava acompanhado de outros 3 criminosos em 2 motocicletas, quando esse grupo desobedeceu uma ordem de parada dada por esses militares que estavam de plantão. O Christian foi atingido por um tiro de fuzil nas costas. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um adolescente de 16 anos que pilotava a moto onde o Christian estava também ficou ferido. A gente procurou o Exército. Eles afirmam que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar todas as circunstâncias desse caso. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.